Olá pessoal, eu sou Aurelia Voidella e este é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Conectando clientes e empresas. Comitê de Clientes. Nós já estamos na 7ª temporada e uma longa trajetória e não posso deixar de agradecer a você que nos acompanhou até aqui em todo este conteúdo. E lá no portal você encontra mais de 2.000 artigos para você se manter atualizado sobre a experiência do cliente, jornada do colaborador, inovação, transformação digital, conteúdo riquíssimo que o nosso time prepara todos os dias para você se manter atualizado. Hoje o portal conta com mais de 15 colunistas mensais que trazem inovação e a voz do consumidor através das palavras e conteúdos para você em nosso portal. E para você conhecer um pouco mais sobre todo esse trabalho, eu vou passar uma vinheta bem rápido e já voltamos aqui. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes, conectando clientes e empresas. E nós temos um patrocinador especial da temporada que é a NICE, líder em soluções de CRM, comunicação, omnichannel para transformar o seu contact center, para transformar a sua central de atendimento e encantar muito mais consumidores. Confira agora uma vinheta bem rápido da NICE, que é o líder de mercado nesse segmento, e já voltamos aqui. NICE CX1. A solução digital em nuvem da NICE, que entrega experiências extraordinárias em toda a jornada do cliente. Orquestração de jornada, autoatendimento inteligente, agentes preparados. NICE CX1. Uma experiência, uma jornada, uma nuvem, um passo à frente. E agora, de fato, estamos aqui com o nosso convidado especial, um profissional de grande relevância no mercado. Nos conhecemos há muitos anos atrás e agora estamos nos reencontrando. E eu vou deixar para que ele se apresente e conte um pouquinho da sua história. Sérgio, muito obrigada por estar aqui hoje. Te admiro como profissional riquíssimo. Há muitos anos nos conhecemos num call center e agora está aqui contando a sua história. Muito obrigada por dedicar esse tempo a nós. E se apresente ao nosso público. Oi, Euro, que prazer. A admiração é recíproca desde já. Muito obrigado pelo convite. A gente se conhece realmente há muito tempo e é um prazer ver você assim desenvolvendo esse trabalho bonito, o conteúdo sempre muito relevante para nós. Meu nome é Sérgio Rago, eu tenho 25 anos de experiência na área de atendimento ao cliente. Costumo dizer que eu me criei na área de atendimento. Eu tenho o privilégio de ter passado por todas as posições que alguém pode passar na carreira. Comecei como operador de call center e galguei dentro do ambiente de contact center, mas sempre na área de atendimento, também como consultor de atendimento. Basicamente na área de contact center, mas muito focado na área de saúde, algumas passagens por telecom, algumas passagens pela área financeira também. Mas digo que me formei com ótimos professores, com ótimas experiências nessa área, mas caminhando o caminho, muito mais do que aprendendo o caminho, estudando, mas eu caminhei esse caminho para chegar aqui até onde eu estou. Muito, muito obrigada pela sua apresentação, parabéns por toda essa trajetória. E hoje para o Sérgio, o que é a experiência do cliente ou a experiência do paciente, você que está embarcado muito também na área da saúde? Olha, é uma pergunta de $1 milhão, né? Mas eu diria que a experiência do cliente começa por uma boa audição do cliente, né? Eu acho que eu entendo e eu aprendi nessa minha trajetória que é sempre bom a gente ouvir o cliente. E gosto muito de dizer que a audição do cliente começa pelas equipes de atendimento, começa pelo material humano que você tem, né? Hoje muito se fala sobre ferramentas de NPS, se fala sobre CSAT, se fala sobre implantar tecnologia para chegar a esse cliente e é realmente muito relevante, é um critério de comparação e tudo mais. Mas eu hoje, estando onde estou, né, hoje eu estou na Unimed do Brasil, né, na Federação das Unimed do Estado de São Paulo, e eu percebo, tendo passado por outras empresas de saúde, que as empresas têm momentos de maturidade diferente. Então, algumas empresas têm um porte para conseguir implantar um NPS ou ferramentas de tecnologia para pesquisar o seu cliente, e algumas não têm. E muitas vezes, na posição de federação, onde a gente acaba compartilhando conhecimento com as Unimedes menores do Estado de São Paulo, vem a pergunta, né? Como é que eu faço para ouvir o meu cliente? E sempre se pensa em como é que eu ponho alguma coisa na rua, uma pesquisa e tudo mais. E muito disso passa por você conseguir ouvir o seu time de atendimento.
Você tem uma equipe que todos os dias conversa com o seu cliente. Hoje as regras da lei do saque obrigam que você grave essas chamadas, então você tem um material muito rico para lidar e ouvir esse cliente de forma estruturada. Então, a experiência do cliente começa com você conversando e entendendo as dores do cliente através das pessoas que falam diariamente com esse cliente. É lógico que se você tem poste, consegue investir e lançar mão de ferramentas como NPS, Analytics, uma série de coisas, você tem mais é que lançar mão disso, né? Mas se você não sabe por onde começar, o seu material humano que está ali dentro da empresa são os especialistas que falam com esse cliente todo dia, que podem te dar um norte muito bom sobre o que está acontecendo. Você toca num ponto muito importante, que é o uso da tecnologia para apoiar a experiência do consumidor, para ouvir esse consumidor, estratificar essa voz do consumidor dentro da empresa. Como você enxerga hoje o investimento versus custo? As empresas ainda encaram isso como custo ou, de fato, essa chave já virou entendendo que tudo isso é um investimento para o consumidor? Eu diria que as duas coisas. Eu acho que o investimento já chegou a um momento de redução. Hoje você já consegue encontrar ferramentas a um custo muito melhor do que você encontrava no passado. Ferramentas muito mais integrativas, ou seja, você tem numa única plataforma a sua gravação, o seu Analytics, você tem o seu Word Cloud, você consegue fazer uma série de manobras com plataformas que são omnicanalidade, né? Que você consegue ter essa versatilidade, com um custo reduzido. E, ao mesmo tempo, a mentalidade das empresas já mudou nesse sentido, porque o mercado mudou nesse sentido, né? Qualquer executivo hoje de atendimento sabe que se ele não implantar uma ferramenta de NPS, se ele não tiver uma pesquisa de C7, aquela que, né, imediatamente após o atendimento, ou se ele não tiver comitês de cliente dentro da sua própria empresa, conversando sobre as reclamações, conversando sobre seus processos, ele está atrasado, ele está atrás dos seus próprios concorrentes. Né? Mas há ainda níveis diferentes de maturidade, né? Todo mundo olha, né? Quem vai estar ouvindo esse podcast aí, tá nos assistindo, vai dizer assim, puxa, faz uma autoanálise e olha, puxa, eu aqui vou muito bem ou ali eu não vou tão bem, né? Então eu acho que o caminho correto é você conseguir olhar para a sua empresa como uma pirâmide de Maslow, sabe? Olhar o básico. Eu estou fazendo bem o meu básico, os meus processos estão bem alinhados, eu consegui fazer uma revisão, deixá-los enxutos, o básico eu estou fazendo muito bem. E aí, quando você efetivamente tem esse básico bem feito, está na hora de você começar a embarcar a tecnologia, a automação e tudo mais. É importante ter o básico bem feito. Isso é um ponto muito importante. Eu escrevi até um artigo comparando a base da pirâmide de Maslow, a pirâmide em si, com a pirâmide de experiência do cliente e colocando literalmente... Você já fez o básico dentro da sua empresa? Você já sanou o higiênico das principais dores e reclamações? E aí eu sempre costumo dizer assim, a gente não põe cereja em cima do bolo onde não tem bolo. Exatamente. Então, se o bolo está desmoronando, a cereja não vai fazer sentido em cima daquele bolo. Tem que ter uma base muito firme dessa experiência. E o colaborador, ele é parte fundamental de todo esse processo, né? Hoje você tem uma larga experiência dentro de Contact Center. Como você enxerga hoje o papel ali do operador, da PA mesmo, dentro de toda essa jornada? É onde tudo começa. É onde tudo começa. Você tem... Quando a gente entra recente numa operação, por exemplo, muitas vezes quando eu mudei de cadeira em empresas, sempre que você vai para alguma outra posição, você tem um problema a ser resolvido. Você foi chamado porque a empresa tem alguma coisa que ela quer mudar, alguma coisa que ela quer mexer naquela estrutura. E normalmente tem sempre um elemento básico que é ambiente, pessoas, clima, conhecimento, treinamento e tudo mais. Eu entendo que há coisas que o operador ou aquele agente de atendimento, ou mesmo os supervisores, todo esse staff que você tem sobre o atendimento, seja ele call center, seja ele chat, seja ele back-office, há coisas que essa pessoa consegue controlar e outras que ela não controla. Então, quando você vai estabelecer meta, é importante que você consiga olhar para isso e dizer, olha, vou estabelecer metas, por exemplo, fala-se muito em tempo médio de atendimento, abolir tempo médio de atendimento nas minhas equipes. Hoje se fala em ser objetivo, em ser sucinto, em ter uma boa escuta ativa quando ela é necessária. Né? E o tempo médio de atendimento ele vai ser uma leitura disso. Você olha para a sua coletividade e vê se você tem um padrão de tempo médio de atendimento. Se você não tem padrão, teoricamente a sua qualidade não está controlada. Se você tem um padrão, se os seus TMA são muito parecidos, e aí essa questão do TMA, o operador não tem nenhum tipo de controle. Se o sistema dele não está agindo ou se ele oscila demais, ele não vai ter controle sobre isso o tempo todo.
se ele tem outros fatores que fazem com que haja algum tipo de lentidão no atendimento, se você tem qualquer problema operacional, desde segundas vias de boleto, são os clássicos, né, que acontecem em contact center. Então, é bom e importante que você consiga estabelecer para aquele seu time metas sobre as quais ele tem controle. Né? Metas sobre ter aderência ao processo. Os meus processos estão sendo executados exatamente como eles foram desenhados, e são essas as nuances que fazem diferença para o cliente. E ao final daquela experiência, você vai perguntar ao seu cliente: correu tudo dentro da sua expectativa? Porque também não adianta nada eu ter feito tudo o que eu desenhei e o cliente no final dizer não me serviu de nada. Essa conta não vai fechar. Exatamente. Se isso acontecer. E um ponto, né, que você colocou e veio um insight, que é esses atendimentos, essas métricas, de fato, estão alinhadas à estratégia da companhia. E aí, por que eu digo isso? Porque às vezes o call center, ele recebe algumas metas que matam a estratégia da experiência. Sim. Então, dependendo da situação, a gente tem, como você falou, o exemplo que você falou foi brilhante, de aquele comportamento de TMA. Chega uma central e fala: olha, agora vocês vão atender em 3 minutos. Cara, matei a experiência. Sim. Eu, como empresa, coloquei uma meta que não faz sentido ao que eu quero proporcionar para o consumidor. Então, é importante o call center, a central, ter metas que estejam conversando com a estratégia da empresa. Sim. Aí entra o papel do executivo de atendimento conseguir ter uma voz ativa ou ter a estratégia suficiente dentro da corporação para fazer com que o cliente tenha a voz ativa. Perfeito. Porque, por exemplo, você pode ser mais produtivo mostrando que você tem uma aderência, você tem a melhor aderência à escala de trabalho. A aderência é um fator de produtividade muito mais forte do que um tempo médio de atendimento dentro da central. A sua aderência à escala de trabalho dentro da sua central está bem controlada? Você tem a ferramenta correta para controlar essa sua aderência? Senão, você precisa reformular isso, né? Então, uma vez que as condições normais de temperatura e pressão da sua operação estão super controladas, você tem 2 alternativas. Você embarca a automação para torná-la mais produtiva, ou você demonstra que, da maneira como a empresa está atuando, você vai precisar de mais recursos para melhorar a experiência do cliente. Esse executivo precisa ter todo esse aspecto do seu controle orçamentário, do seu controle de clima, porque o clima é altamente determinante da produtividade e da aderência da sua operação. Ele tem que saber exatamente como trabalhar com os seus processos e com as suas áreas parceiras que colocam na rua as informações, todos os coadjuvantes que garantem que as coisas caminhem normalmente. Então, o papel desse executivo de atendimento é muito mais relevante hoje nas corporações. Enquanto o atendimento for coadjuvante na estratégia da empresa, o atendimento vai sofrer, o atendimento vai patinar e, por consequência, o cliente vai patinar e vai sofrer junto. Exatamente. E você colocou esse tripé do poder do executivo, da missão dele de evangelizar muitas vezes a empresa, a voz do consumidor, para que de fato ela seja valorizada nas tomadas de decisão. Isso é um ponto hoje fundamental dentro das empresas. E na sua visão, quais são as características desse executivo? Como que ele consegue ser esse protagonista da experiência do cliente dentro da companhia? A essência desse profissional não mudou, acho que nos últimos 30 anos, do ponto de vista de entender a necessidade do cliente. Os bons profissionais de atendimento hoje são reconhecidos no mercado e ainda continuam sendo os grandes totens do atendimento, né? Eles continuam aí versando sobre isso. Eles sabem o que está errado. O que é errado para o cliente, está na voz do cliente, é aquela experiência ruim, é aquilo que o cliente costuma reclamar e que não muda nunca, né? Aquilo que está na voz do cliente que não é embarcado para dentro da empresa. Mas eu acho que tem alguns aspectos que o novo executivo de atendimento precisa desenvolver um pouco mais. Dado o ambiente hoje da empresa, a dependência de tecnologia que toda a área de atendimento tem, quando você fala em omnicanalidade, em aplicativos mobile, em barramento de serviço, que se fala muito, né? Para você ter uma mesma resposta em todos os canais, você precisa ter um único sistema de informação gerando aquela informação e ela precisa ser traduzida para o portal do cliente, para o aplicativo mobile, para o WhatsApp, para o chat. Então, é necessário que, não que esse executivo seja um programador, mas que ele minimamente entenda um pouco mais sobre isso. E como a tecnologia usa muito hoje metodologias ágeis, é preciso que esse executivo mergulhe um pouco em Scrum, em metodologias ágeis, comece a estudar um pouco mais. E se por que não? Eu hoje estou estudando Python.
porque é uma metodologia, é uma linguagem de programação mais elementar, não porque eu quero programar Python, eu até gosto de programação, mas porque eu quero entender um pouco mais como está funcionando a mentalidade do programador, da programação, para que eu possa conversar um pouco mais com as áreas de tecnologia, porque eu sou muito dependente das áreas de tecnologia. E um outro aspecto é a parte orçamentária. Muito do que se comprava antes eram investimentos. Então, você investia numa plataforma, você trazia ela para dentro, ela era um ativo da empresa e ela depreciava no tempo. Hoje não. Hoje, tudo que você compra é software as a service. Então, você vai pagar uma licença. Então, o executivo de atendimento precisa entender que hoje, trazer um colaborador tem todo o custo da licença, do notebook que agora é alugado, do software de telefonia que é uma licença alugada, da licença do CRM que é alugada, ou seja, acabou aquela condição em que você comprava e pagava uma licença de manutenção. Agora, cada unidade de produção dentro da sua empresa passa a ser um custo. Então, entender esse modelo de negócio, esse novo modelo de negócio de software baseado em software as a service, é muito importante, porque isso muda a realidade orçamentária do atendimento. Completamente. E quando a gente volta isso para o mundo da saúde, né? Como que é embarcar tudo isso para um consumidor que muitas vezes ele está num momento delicado, muito particular, precisando de um cuidado diferenciado? Qual é o desafio da jornada de um paciente dentro de um call center? Olha, essa é uma área muito, muito crítica. Eu estou nesse mercado há 25 anos e isso não muda. Isso não muda. Uma pessoa que tem um familiar com uma necessidade médica, a carência é a mesma e nunca vai mudar. A gente pode andar 100 anos no tempo e as necessidades serão sempre as mesmas. Então, a escuta ativa, você ter pessoas, eu digo, você contrata a índole e treina as habilidades. Você precisa, no teu time, ter pessoas que se importem com pessoas. Na área de saúde precisa ser assim. Sim. Todo o resto é muito similar a outros mercados. Mas no seu time, o meu atual líder, o Mauro Cury, costuma dizer assim: quem é que está com você na trincheira? Quem é que está ao teu lado na trincheira? Essa é a parte mais importante na área da saúde. Você tem que saber que a pessoa que está ao seu lado se importa com pessoas. E naquele momento, não interessa a questão da produtividade. É ir até o final por aquele indivíduo. Então, o acesso é uma parte muito importante. Né? Você ter a certeza de que você precisa fazer todos os follow-ups necessários, não interessa qual ticket você está tratando, para chegar até o final, e ter pessoas que se importem. Esse é o que diferencia realmente. O fator humano é muito importante. O fator empatia, o fator importância é determinante. Sim. Concordo com todas as suas colocações. Pessoas e tecnologia, mas tem que ter a empatia para acontecer, de fato, esse cuidado assistido com o paciente em momentos complexos. Talvez para todos os mercados, né? Mas na saúde você não pode errar nesse aspecto. Não. A gente está falando de vidas. São momentos complexos demais e requer uma necessidade um pouco mais assistida, digamos assim. Exato. E há um ponto importante: quais as suas dicas hoje? Você traz muito conteúdo nas suas redes, com cursos, também bastante engajado nessa área. Quais as suas dicas para que um profissional realmente se destaque, seja protagonista numa jornada de atendimento, na área de atendimento? Eu hoje digo, tem muito conhecimento disponível na rede, acessível, a custo muito reduzido. Na época em que eu me formei, você tinha que ter um MBA, você tinha que ter... Né, e hoje há necessidade de você fazer algumas formações. Por exemplo, quando eu falo em tecnologias, em metodologias ágeis, é importante ter uma certificação Scrum Master, se você quer efetivamente provar ou ser reconhecido como um profissional, por exemplo, que tem essa certificação. Né? É importante que você tenha, sei lá, um belt, para você trabalhar numa área de processos ou alguma coisa nesse sentido. Mas para você ser um bom profissional, para que você tenha as habilidades, os conhecimentos e os comportamentos necessários para a área de atendimento, lê. Eu agora estou contaminado pelo audiobook. Eu agora entrei numa fase em que eu estou cuidando mais da minha saúde, estou correndo, então eu agora... Tô em algumas plataformas, não vou dar spoiler aqui, nem fazer merchan para outros, né? Mas eu estou com alguns aplicativos de audiobooks e eu vou correr pela manhã ouvindo audiobooks. É uma maneira que eu estou utilizando para me instruir e tal. Então, leitura é algo extremamente importante. Fazer cursos nas plataformas que hoje tem promoções incríveis, né? E efetivamente ter disciplina para isso. Porque hoje em dia
esse aparelhinho que a gente usa na mão, esse mobilezinho, as redes sociais, roubam muito tempo da gente. Muito. Roubam tempo demais. Então, assim, estabelece uma meta. Pega 50%, o seu celular com certeza tem uma coisinha chamada tempo de uso lá. Pega 50% do tempo que você está dedicando à rede social, estabelece uma meta para dedicar esse 50% do seu tempo para estudar. Você vai ver como muda a sua perspectiva. E é como exercício físico. Depois que você começa, você não quer parar. Você não para mais. Sim. E procure pessoas que você admira no mercado. Pessoas que você sabe que sabem mais do que você. É importante você saber que você nunca sabe tudo, nunca vai saber e que você tem que aprender com os melhores. Então não tenha vergonha de chamar alguém para tomar um café. Não tenha vergonha de ler o livro, né, de dizer que leu o livro, ou dizer que não sabe, gostaria de saber. Né? Você admitir que não sabe nada. Posso dar uma dica de uma leitura? Claro, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. É um livro espetacular para quem está querendo... está aberto a aprender. Esse livro é espetacular para você entender que assim tem muita coisa a fazer por você mesmo e só você é que pode ganhar com isso. Exatamente. A gente precisa ter o nosso próprio investimento em melhorarmos a cada dia. Né? E eu costumo dizer assim, se a gente melhorar 1% por dia... Exatamente. O ano tem 365. Exatamente, é isso mesmo. É a questão da disciplina que nos falta. E acredite, nos tempos de hoje é porque as mídias sociais, essa coisa toda, tá nos roubando muito tempo e é um tempo que a gente não percebe. Não percebe. Não percebe mesmo. Mas é uma disciplina que você está ali no trânsito, coloca um audiobook, coloca um podcast, né, escuta uma aula, ou você está... eu escuto muito podcast e audiolivro também, então, se eu estou lavando louça em casa... Eu escuto alguma coisa. Eu posso escutar música, ok, e às vezes é legal para a gente distrair um pouco, mas eu posso escutar 2 episódios de algum podcast que vá me agregar alguma coisa, ou um audiolivro que também seja interessante. Então, como você otimiza ali o tempo também, hoje o tempo é um fator muito importante, sempre foi, mas hoje a gente tem uma questão também da nossa produtividade muito maior, e o tempo é uma variável que a gente não muda. O dia tem 24 horas e ponto. Exato. Ele não vai ter 25 porque desejamos, não, ele vai continuar com 24 horas. É isso que você tem por dia. Sim, e um outro aspecto que também é muito, muito relevante, assim, cuide da sua saúde mental, cuide do tempo que você tem livre para também fazer coisas que te agradam, né? que te fazem bem, filhos, família, esporte, música. Faça as coisas que te fazem bem também, porque uma pessoa feliz no atendimento é muito importante. Faz diferença. É muito importante. Eu acho que o home office é uma coisa tão importante para quem mora na cidade de São Paulo. Hoje mesmo a gente está vivendo aí a greve dos metroviários. Poxa, quem teve condição de fazer home office escapou de um estresse tão grande na rua. E no fim das contas, assim, você levanta de manhã, o objetivo maior das pessoas é ser feliz, né? Sim. Então, assim, se der para ser feliz no trabalho e nas suas atividades diárias, melhor ainda. Melhor ainda. E tem que ser assim, eu acredito muito que tem que ser assim. O colaborador infeliz não faz cliente feliz. Exatamente. Quem está ligando para o seu atendimento espera falar com alguém minimamente de bom humor. Exatamente. As coisas não se equilibram, essa balança não fecha. Colaborador infeliz, que não está satisfeito, não fecha se ele não consegue transmitir isso com uma genuinidade e as pessoas sentem do outro lado que aquilo não é genuíno, então não adianta. Colaborador insatisfeito não faz cliente satisfeito, colaborador infeliz não faz cliente feliz. Exatamente. E eu repito isso é um mantra. Continuamente. Isso é um mantra, gente. Isso é um mantra. É muito importante. Sérgio, muito obrigado pelo seu conhecimento, pela dedicação, e te convido às considerações finais, passar muito rápido aqui o nosso bate-papo, te convido às considerações, falar uma palavra a quem está nos ouvindo ou nos assistindo. Eu só queria te agradecer demais, Euri. Admiro demais seu trabalho, a gente não se via há muito tempo. Acho muito legal esse tipo de iniciativa de compartilhar conhecimento, de ir atrás. Eu acho que é algo que enriquece o serviço em geral, né? Hoje, eu estou atuando hoje na Federação das Unimedes, e a Federação tem esse papel de conversar com outras Unimedes, as Unimedes que são menores, que buscam esse conhecimento, né? E é muito legal ver que esse conhecimento está na rede, está disponível, é isso que eu falei, né? Tem muita coisa boa hoje na rede e as pessoas têm que buscar, e o seu conteúdo é um desses que as pessoas precisam buscar. Agradeço demais, e se eu puder contribuir nesse tempo aí, você pode contar comigo sempre. Com certeza, muito obrigada. Eu acredito sempre que quem faz o bem vem. Exatamente, faça bem, não importa quem, faça sempre. Exatamente, muito obrigada mais uma vez. Eu que te agradeço, até lá. Pessoal, este foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Mais uma vez eu te convido a você seguir em todos os nossos canais e também a curtir
no nosso conteúdo lá no Spotify ou lá no YouTube. Eu vou deixar todos os contatos aqui do Sérgio para você entrar em contato. E eu sou Euriale Voidelli, especialista em comportamento e atendimento ao cliente. E espero você já no nosso próximo episódio do podcast Comitê de Clientes. Tchau, tchau, pessoal. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.